dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiverem a ouvir. Hoje venho falar de incêndios porque temos o país, sobretudo o norte do país, a arder descontroladamente. Há um grande descontrole e não há nada de novo. Temos a acontecer o que acontece todos os anos. O ano passado, há 2 anos, há 4, há 6, há 8, há 10, há 20, há 30. Há 20, 30 anos, há décadas, que muitas pessoas apontaram soluções para os incêndios. Todos os anos, os governos aparecem a lamentar, os políticos eleitos, presidentes de Câmara, presidentes de CCDRs, primeiro-ministros, ministros, secretários de Estado, todos aparecem com discursos, os comandantes da proteção civil, todos discursos muito bonitos. Mas o que é que eles fazem? Nada. Passam anos, passam décadas e, de ano para ano, todos eles esperam novas soluções. Mas a pergunta principal é: como é que se pode ter novas soluções quando se tomam sempre os mesmos velhas decisões? Com as velhas decisões, fazendo sempre o mesmo, não se pode esperar resultados diferentes. Todos os anos há falta de proteção. Todos os anos não se muda a lei para prender os incendiários. Todos os anos não se faz limpezas. Mas não estou a falar de limpezas particulares, estou a falar de limpezas do Estado. Todos os anos não se criam corta-fogos a sério. Os corta-fogos, na maioria deles, têm 2 metros de largura e às vezes nem isso, onde mal cabe um carro. Quando, para fazer uma eficaz barreira ao fogo, um corta-fogo a sério devia ter no mínimo uns 6 a 8 metros. A largura de uma estrada no mínimo. E deviam existir mega corta-fogos nas zonas florestais, para dividir a floresta em sectores, que permitissem, no caso de um incêndio de um setor, que não passasse aos outros. Esses mega corta-fogos deveriam ser com dimensões de 30 a 40 ou 60 metros de largura, onde permitissem aos bombeiros fazer estancar fogo e fazer barreiras. E porquê? Eu vou-vos dizer o porquê. Por uma razão histórica que aconteceu em 2003, um incêndio que houve em Portimão, que foi até Aljur, de Aljur baixou, vinha em direção a Lagos, e só foi travado porquê? Porque apanhou um desses mega corta-fogos. Como é que se chamava esse mega corta-fogo? E ainda se chama-se Via do Infante. Uma barreira com 60 metros de largura limpa, sem arvoredo, é onde os bombeiros conseguem parar um incêndio de florestal de grandes dimensões. Se tivessem as florestas reduzidas de 2 em 2, em 4 em 4 km, com um mega corta-fogos desses, e só apenas um setor a que arderia, não arderia a floresta toda. Se tivessem os incendiários presos na prisão, os incêndios nem sequer começavam, uma grande parte deles. Não é a maioria, não, mas uma grande parte, enorme parte deles, não começavam. Provavelmente 40 ou 50% dos incêndios. E ainda há um outro problema: os postos da EDP. Os postos que metem as culpas nas cegonhas, mas já há alguns postes, e eu tenho um aqui perto de mim, que já vi uma vez, uma noite com chuva, um desses postos largar 3 faíscas enormes para o chão. É claro, numa noite com chuva não provoca incêndio, mas perto desse poste, aqui perto de mim, já aconteceram 3 incêndios nos últimos 10 anos. E o último foi este ano. Nós ouvimos um estrondo desse poste e a seguir começou um incêndio. Claro que não é apenas um poste. É um poste com um posto transformador, um sistema de armamento, caso de falha de eletricidade, ele manda um estalo e rearma quando há falhas de eletricidade. E a pergunta é: quantos mais postes com sistemas destes existem espalhados pelo país? Depois temos a proteção que existia antigamente. Antes dos bombeiros terem estes meios aéreos, estes meios modernos, não haviam estes fogos controlados, porque haviam guardas florestais, haviam vigias. O Estado pagava pessoas para estarem 24 horas por dia a monitorizar as florestas e os espaços rurais. Um incêndio, quando começa, faz fumo. O fumo vê-se a quilómetros de distância. Portanto, ao mais pequeno sinal de fumo, devíamos ter meios de prevenção aéreos em prontidão de arranque imediato, não é passado meia hora, nem uma hora, é imediato, que chegassem no espaço de 15, 20 minutos ao local do fumo e apagassem esse fumo, fosse ele qual fosse e onde quer que fosse. Isso chama-se prontidão.
também tem a ver com tal planeamento de prevenção que deveria ter sido feito todos os anos. Ou seja, tudo soluções que não fui eu que inventei, soluções que são conhecidas de muita gente. Há muitas pessoas que pensam no assunto preocupadas, pensam no assunto e as apontam há muitos anos. Infelizmente, as pessoas que mandam e as pessoas que tomam as decisões não são pessoas dessas. As pessoas que mandam e tomam decisões são os que nós sabemos no país, conhecidos como boys. Uma série de boys dos partidos políticos que vão para a corte política para lá. Ou políticos, como os presidentes de Câmara, que não sabem a mínima ideia do que é governar uma proteção civil ou coordenar uma proteção civil. E, no entanto, o cargo deles, de presidente da Câmara, mete-os como dirigentes da proteção civil. Quando o único cargo que deveria fazer parte da direção de proteção civil por inerência devia ser o cargo dos comandantes de bombeiros. Esses sim deviam estar na proteção civil como dirigentes por inerência das suas funções, e não os presidentes de Câmara, nem qualquer político, nem sequer qualquer ministro. Qual será o tempo, qual será a altura, qual será o ano em que finalmente teremos um governo a sério e que no inverno vai fazer todas estas coisas que devem ter de ser feitas, estas prevenções, e mudar as leis para que se possam prender e manter presos incendiários? Quantos fogos este ano não teriam sido evitados se os incendiários estivessem na prisão? Quantos destes fogos? Pensem bem. Com tanto incendiário à solta, quantos destes fogos não teriam sequer acontecido? Isso sim é que era um bom verão, umas boas férias. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pensem e não se conformem. Mudar este país depende dos políticos, mas também depende de nós. Todos nós estarmos atentos, sermos exigentes, não nos conformarmos. Já cheira de bardalheira, cheira de bandalheira, cheira de arrebentarem com este país. Há 15 anos que estragam tudo, mas isto dos incêndios é muito mais antigo. Isto vem de há 30 anos atrás, ou 35 anos atrás, em que cada vez fazem pior. Talvez um dia, talvez um ano, tenhamos pessoas a mandar que façam tudo o que já se sabe, tudo aquilo que deve ser feito para o bem do país e não para os carteiras de uns poucos e uns muito poucos. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme estiverem a ouvir.